Olá, bem-vindo à aula 4, tema 1. Hoje nós vamos falar sobre dois itens importantíssimos quando se fala de plano de negócio. Nós vamos falar sobre a descrição da empresa e produtos e serviços. Olha aqui comigo. Vocês lembram de aulas anteriores, né? Eu mostrei, né, essa estrutura aqui básica de um plano de negócio. Nós já vimos sumário executivo na aula passada, né? E agora nós vamos ver o quê? Descrição da empresa, produtos e serviços. Bom, o que a gente precisa mencionar nesse item descrição da empresa, né? A primeira coisa que você tem que pensar é, será que você tem um problema a ser resolvido? Opa! Há um problema a ser resolvido? Você tem realmente um problema? Há uma demanda reprimida? Aqui você tem que ressaltar isso, então. Por que você quer abrir esse negócio? Você quer resolver um problema, você está criando algo novo, né? Se você quer resolver um problema, você tem que mencionar aqui o quê? Qual é o problema? Especifique, né? Qual é o problema? Trouxe um exemplo aqui, né? Imagina que uma empresa que está desorganizada, e aí foi feito aqui todo um estudo, né? E quer se montar, por exemplo, uma consultoria para atender essas empresas. Bom, então ok, você tem um problema. Ressalte esse problema. Detalhe esse problema aqui nesse item, né? Você precisa explicar exatamente o que é o problema e, claro, o que você está propondo. O que mais? Se a empresa já existe, aí é interessante você mencionar um pouco do histórico, você precisa falar um pouco da empresa, né? Qual foi, por exemplo, o crescimento dos últimos anos? Então, se a empresa já existe, mostre esse histórico, né? Fale, então, sobre essa trajetória, o que a empresa já fez, o que ela já alcançou, né? O crescimento dos últimos anos. Então, isso é extremamente importante, tudo bem? O que mais? Você precisa enfatizar, acompanha aqui comigo, as características únicas do seu negócio. E como, olha só, como você vai promover um benefício para o seu cliente. Imagine que, por exemplo, você quer abrir uma loja que vai vender produtos para pet, para o público pet. Imagina que você quer vender roupa para o público pet. E aí você vai ter que se indagar, mas que tipo de roupa você vai vender? Será que hoje já não existem muitas empresas por aí que vendem roupa para cães, gatos, enfim, o público pet? Você vai precisar pensar em uma forma de se diferenciar. Então, de repente, será que você quer vender roupa para o público pet, mas será que você não pensaria numa roupa mais incrementada? Por exemplo, uma roupa mais fashion, olha aqui. Olha aqui esses cachorrinhos, né? Bom, parece ser um diferencial, mas você tem que checar se realmente esse é um diferencial, né? Você vai ter que avaliar, por exemplo, será que há demanda para isso? As pessoas querem comprar roupa para animais, né? Mas roupas fashion? Então, esse é um ponto importante, tá? Você vai ter que ressaltar aqui esses diferenciais, né? E mais lá na frente, nós vamos conversar na próxima aula sobre a questão do mercado. Aí sim, a gente vai fazer uma análise, né, desse mercado, avaliando o mercado pet, por exemplo, tá? Aqui é importante você mostrar como que você vai prover um benefício para o teu cliente, para que ele consiga perceber que realmente vale a pena experimentar o teu produto. O que mais? É importante você mostrar e apresentar o organograma da empresa, né? Aqui um modelinho, olha no quadro aqui comigo, né? O que é o organograma? O organograma vai mostrar como é que está estruturada a tua empresa, né? Enfim, quem são as pessoas chaves da organização, né? Mostra toda a tua estrutura. Então, é interessante você mostrar o teu organograma, que na verdade deve retratar como que você está pensando na estrutura hierárquica da tua empresa. Aí um ponto que eu diria que é fundamental. Quem é a sua equipe? Olha só, por que isso é importante? Vocês poderiam pensar, professora, mas por que é tão importante? Não basta só o empreendedor? Não, não. Olha só, os investidores, além de avaliar a ideia, eles sabem que quem é que vai fazer com que aquilo aconteça ou não na prática? Quem é? Será que é só o empreendedor? Não, né? Quem vai fazer com que as coisas aconteçam é a própria equipe. Então, esse é um ponto importante, né? Você deve mostrar quem é a sua equipe,
Quanto mais multidisciplinar, muito mais interessante. E o que você precisa falar da equipe aqui, né? Você precisa falar da qualificação. Quem são os gestores que vão estar, por exemplo, nos pontos estratégicos da empresa, né? Qual a formação deles, a experiência profissional? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque os investidores sabem que quem vai transformar esse projeto em realidade são as pessoas. Então, aqui eu quero chamar a tua atenção para você não esquecer. Sobre a equipe, você precisa mostrar que tem pessoas... Deixa eu puxar um novo slide para ressaltar isso aqui para você. Olha só. Sobre a equipe, né? O que você precisa mencionar da equipe no teu projeto? Você precisa mencionar que tem pessoas qualificadas. Qualificadas. Tá? Pessoas que têm o quê? Experiência. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, é isso aqui que vai levar a sua empresa ao sucesso, tá? Então, essa é uma parte que você não pode negligenciar. É muito importante você mencionar e escolher, obviamente, pessoas que tenham conhecimento, que tenham uma qualificação ali naquela dada área estratégica da empresa. Tudo bem quando se fala de pessoas, tá? Por que você precisa mencionar isso no projeto? É exatamente porque nós sabemos que o projeto por si só ele não vai ter sucesso se eu não tiver por trás uma equipe competente, uma equipe experiente que vá tocar esse projeto e vá concretizar essa ideia. Tá bom? O que mais? O que você precisa mencionar mais nesse item de descrição da empresa, né? Você vai precisar, por exemplo, mencionar a localização do negócio, tá? A infraestrutura, é interessante você mencionar isso, porque pense que o seu projeto ele pode estar sendo analisado por um investidor que não é da sua cidade, por exemplo, que não é de Manaus, então ele não sabe, ele não conhece os bairros, ele não sabe o que tem ali próximo, o que não tem. Então é importante você mencionar, de repente, que você vai estar pensando em abrir a empresa numa dada área da cidade, porque de repente ali está próximo do seu público-alvo. Então você precisa mencionar isso é importante, tá? Falar também, né, da infraestrutura que tem nesse local em que você escolheu. Será que é uma área que tem fácil acesso, né? Existem muitas empresas próximas, enfim, o que a gente tem ali próximo desse local que você escolheu para abrir o negócio. O que mais? É importante você falar um pouquinho sobre os terceirizados, tá? Porque na verdade os terceirizados vão ser seus parceiros. Então, o que você vai terceirizar na sua empresa? Né? O que você acha que é importante, interessante terceirizar? Então, isso precisa também ser mencionado, tá? A gente sabe que a legislação trabalhista, ela sofreu modificações aí, não faz muito tempo, mas aqui o foco, né, é você mencionar aquelas atividades que você julga que não é tão importante você fazer. Ou seja, você pode terceirizar sem comprometimento nenhum para os seus objetivos. Tudo bem? O que mais? Qual é a área de atuação desse negócio? Será que você quer montar um negócio local? Será que é nacional? Será que é internacional? Internacional? Qual a área de atuação? Então, você precisa especificar. Você vai querer vender, por exemplo, só para Manaus? Não, é para o Amazonas? Não, é no Brasil inteiro, tá? É importante você especificar. E aqui você também pode mencionar quais são as suas projeções futuras. Por exemplo, você pode ter uma ideia de, num primeiro momento, vender para um dado bairro, por exemplo, né? Mas que com o tempo, com 2, 3 anos, por exemplo, você pretende expandir isso para outras regiões da cidade ou, né, para outros estados, tá? Então, é interessante você mencionar, né, o que você pretende fazer num primeiro momento, mas também o que é o planejamento futuro, ou seja, quais são as perspectivas futuras do seu negócio, tá? O que mais? Será que existem parceiros estratégicos? E aí eu faço uma pergunta para você, o que são parceiros estratégicos? Pense aí, o que é um parceiro estratégico? Olha só, um parceiro estratégico é alguém que de alguma forma
pode contribuir para que você, por exemplo, incremente os seus negócios. Esse é um parceiro estratégico. Vamos pensar aqui, será que um cliente, ele pode ser um parceiro estratégico? O que você acha? Cliente pode ser? Pode. Imagina, você tem um cliente importante e esse cliente não só compra de você, mas ele também te indica para outras pessoas. Olha aí, ele não é um parceiro estratégico? É um parceiro estratégico. Será que um fornecedor, ele pode ser um cliente estratégico? Ele pode ser um parceiro estratégico? Pode, um fornecedor pode ser um parceiro estratégico. Você tem ali um fornecedor que, por exemplo, além de te indicar, ele fala de você para outras empresas, né? Porque em função dele conhecer o teu planejamento, por exemplo, ele te dá mais prazo para você pagar as faturas. Então, ele contribui com o teu negócio, né? Então, um fornecedor pode sim ser um parceiro estratégico. Tudo bem esse conceito de parceiro estratégico? Então, você tem que pensar em quem pode te ajudar a incrementar o teu negócio, fazer com que a sua empresa cresça. Então, essa pessoa vai ser um parceiro estratégico, ok? E é importante mencionar no projeto quem são esses parceiros estratégicos, tá? Aí a gente vem para o item produtos e serviços, né? O que a gente precisa mencionar de produtos e serviços dentro do projeto? Ora, como o próprio nome já diz, a gente precisa descrever o quê? Os produtos e os serviços, né? Deixa eu apagar aqui. Produtos e serviços de sua empresa. O que a sua empresa vai vender? Então, aqui você vai detalhar um pouco mais os produtos e serviços. Veja que lá na descrição da empresa você falou do negócio, né? Lá você falou o que é o seu negócio. Ressaltou se você tem um problema, como você vai resolver, né? Aqui você já vai detalhar o produto ou o serviço, tá? Como, por exemplo, esse produto ou esse serviço será fornecido, né? Quais aspectos do seu produto ou serviço difere dos da concorrência? Então, aqui você detalha mais isso, tá? É importante você mencionar o quê? As características únicas do seu produto ou serviço, né? Vocês percebem que o tempo inteiro a gente está falando nisso, né? A gente está falando em diferenciação, em características únicas, né? Como prover um benefício para o cliente, tá? Isso é extremamente importante. E aí, quando a gente fala dessas características únicas, a gente precisa fazer uma diferenciação aí entre características e benefícios, tá? Você sabe qual é a diferença entre características e benefícios? Pensa aí, vamos dar o slide. Acompanha aqui comigo. Olha só, quando eu falo em características, tá? Eu, no geral, estou me referindo a quê? A aspectos físicos dos produtos, né? Então, veja, eu estou falando de tamanho, de formato, peso, dimensão, cor, feito de um dado material, né? Usado para uma determinada finalidade, tá? Então, no geral, quando eu falo de características, eu estou falando ali, né, de características físicas. Eu estou me referindo a tamanho, a peso, tá? Exemplo aqui, ó, né? Produtos, por exemplo, que tem embalagens em tamanhos diferenciados, tá? Hoje, por exemplo, cada vez mais as famílias têm menos filhos, não é isso? E muitas pessoas hoje optam em não ter filhos. Então, a gente acaba criando um mercado também de produtos que tenham menos, que contenham menos, por exemplo, ketchup, que contenham unidades fragmentadas, por exemplo, né? Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa que mora sozinha, por que ela vai precisar, por exemplo, comprar um pote de ketchup imenso? Ela vai demorar muito tempo para consumir, pode até estragar. Então, né, quem está de olho nesse mercado começa a perceber o que? Opa, eu preciso criar alternativas. Então, por que não criar embalagens menores, né? Aí vai ter menos quantidade daquele produto, ou seja, a probabilidade, né, de estragar também é muito menor, né? A gente sabe que quem mora só demora para consumir determinados produtos se você tiver uma embalagem imensa, uma embalagem que é familiar. Então, olha só, por que isso é importante, né? O empreendedor, ele precisa estar de olho o tempo inteiro no mercado, tá? Justamente para quê? Para perceber o que está mudando. Lá no início nós falamos que a única certeza é a mudança, e é isso mesmo, os padrões de consumo eles mudam. Então, por isso o empreendedor precisa estar atento, tudo bem?
E os benefícios, né? Falamos ali das características e os benefícios. Olha só, benefício está ligado a quê? Conveniência. Que mais? Segurança, garantia do produto, né? Traz uma felicidade, é fácil de usar. Então, quando eu falo em benefício, eu estou falando em elementos ali que muitas vezes são até intangíveis, tá? Imagina, por exemplo, hoje você compra muitos produtos, vamos pensar em eletroeletrônico, né? Você quer saber, por exemplo, se tem uma assistência técnica boa, se você vai ter facilidade, né? Se precisar dessa assistência técnica, não é isso? Então, isso está ligado a benefício, né? E a gente sabe que hoje, quando se fala em assistência técnica, né, muitas empresas ali têm destinado uma parcela maior do seu tempo justamente para quê? Para aprimorar esses serviços aí de assistência, porque o nível de reclamação muitas vezes é elevado. Então, hoje o cliente ele não quer só comprar um produto bom, ele quer comprar um produto bom, mas ele quer saber se eventualmente ele precisar de uma assistência, um conserto, será que ele vai conseguir isso de forma fácil? Ou não, ele vai ter dor de cabeça? Perceberam a diferença aí entre características e benefícios? Então, se você, por exemplo, pensa em ofertar um produto, né, e também um serviço, ressalte isso aqui. Imagina que você pensa em criar uma empresa que vai entregar pizza. E o seu comprometimento é com a rapidez na entrega. A pizza vai chegar quente, você garante isso. Serviço, né? Ou seja, você tem produto, mas serviço. E aí você vai ter que se desdobrar para que realmente a pizza chegue no prazo estabelecido e quente, né? Se você divulga isso, se esse é o seu diferencial, por exemplo, você tem que garantir que isso aconteça na prática. Porque senão você perde credibilidade e vai perder no mercado. Porque a gente vai ver nas aulas mais na frente que o marketing é muito poderoso, inclusive o marketing boca a boca. Tá? E tem um marketing boca a boca negativo, né? Então, o empreendedor ele precisa pensar nessas questões. Tudo bem? Vamos avançar. Aí a gente entra na parte de produtos e serviços, considerando também o lado operacional, né? É importante você definir os seus fornecedores. Quem são os seus fornecedores? Tá? Será que você tem fornecedores confiáveis, que vão te entregar, por exemplo, a matéria-prima? Você tem que avaliar se não há algum tipo de sazonalidade. A gente vai detalhar um pouco mais na frente essa questão da sazonalidade. Mas ela está ligada, por exemplo, a um período em que falte a matéria-prima. Imagina que você queira trabalhar com tucumã aqui em Manaus, né? A gente come muito tucumã aqui em Manaus. Será que a gente tem tucumã todas as épocas do ano? Tucumã de qualidade? Nem sempre, né? Bom, e aí, se você vai trabalhar com tucumã, o que você vai fazer no período da sazonalidade? Então, essas questões são importantes. O investidor ele precisa saber, peraí, mas você vai conseguir produzir tudo que você está dizendo toda a época do ano? Ou não? Tá? Vamos detalhar isso mais lá na frente. O que mais? Etapas do processo produtivo. Então, é importante aqui você mencionar como que vai ser o processo produtivo e mais, é importante você passar a segurança que você sabe produzir esse produto, esse serviço. Então, o projeto ele tem esse intuito também. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né, da produção lá de vinhos. Então, você tem o local lá onde é plantado, né, a colheita, aí vem o esmagamento, a fermentação, e aí vem todas as etapas. Primeira fermentação, segunda, né, aí vem o que? Análise de lotes, colagem, maturação, filtração e no final eu tenho o quê? O engarrafamento. Então é importante você mencionar esse processo produtivo, né? Ou seja, você sabe produzir o produto ou serviço. Beleza? O que mais? Você tem que mencionar também os equipamentos, né? Quais equipamentos serão usados no processo produtivo? E aí, claro, isso vai subsidiar o próprio investimento mais lá na frente. Então, que maquinário? Você vai precisar de algum maquinário especial? Quais as máquinas, equipamentos que você vai precisar para poder produzir? E aí é interessante também você fazer um layout da empresa, né? Um layout ali, uma plantinha, né? Como você está pensando essa empresa, tá? Bom, se você trabalha com tecnologia, tá? Aí tem uma questão importante, né? Se você domina a tecnologia, é importante mencionar no plano.
Imagina que você tem uma empresa, uma startup, uma empresa voltada para a tecnologia, por exemplo, mas você não domina a tecnologia principal da tua empresa. Ou seja, você compra isso de uma outra empresa. Então, você também tem que mencionar aqui no plano. E, na verdade, você tem que mencionar o que você vai fazer para conseguir dominar a tecnologia, criar uma nova tecnologia. Então, precisa haver um planejamento para isso, né? Você tem que mencionar aqui que você tem um planejamento em pesquisa e desenvolvimento para quê? Para que você consiga, então, num período de X, né, meses, anos, enfim, consiga desenvolver uma tecnologia própria, por exemplo. Isso se você trabalha com alta tecnologia, tá? Isso é importante. O que mais? E aí, para a gente fechar, a questão do impacto ambiental, né? A gente já citou isso em aulas passadas, e eu volto a falar desse tema porque ele é extremamente importante. Aqui você precisa mencionar qual o impacto ambiental do seu negócio. Aí eu começo te fazendo uma pergunta. Será que é possível hoje a gente montar um negócio que não gere nenhum impacto na natureza? Será que é possível? Difícil, né? Difícil. Então, no geral, os negócios, eles vão gerar um impacto ambiental, sim. E aí, o empreendedor precisa pensar em quê? Como que ele vai mitigar esse impacto? Ou seja, como que ele vai minimizar esse impacto ambiental? E aí, entram questões, por exemplo, como a ecoeficiência, né? Que a gente vai já ver um videozinho aí, questões importantes de como usar produtos de maneira mais sustentável. Que recursos eu posso ali de repente destinar para uma outra empresa, o que eu posso fazer para minimizar o meu impacto na natureza. E aí eu vou te convidar agora para assistir o videozinho sobre ecoeficiência. Dá uma olhada. Centro Sebrae de Sustentabilidade apresenta 10 tendências que estão mudando os negócios. Negócios sustentáveis e ecoeficiência. Antes de tudo, a gente precisa saber o que é essa tal de ecoeficiência, né? Ecoeficiência é quando você consegue produzir mais e aumentar o seu lucro, só que usando menos matéria-prima e gerando menos resíduos. Para isso, a empresa precisa pensar em todos os impactos que ela provoca para fabricar um produto ou prestar um serviço. Tudo começa com a escolha das matérias-primas. Será que não dá para escolher materiais que poluem menos? Que tal trocar aquela embalagem de plástico por papel? E aquele fornecedor? Está cuidando do meio ambiente também? Depois disso, é buscar formas de tornar a produção mais eficiente, usando menos energia e água, por exemplo. Aí entram as práticas como eficiência energética, reuso da água ou ainda a instalação de painéis solares. Falando nisso, você sabia que o design é um grande aliado para fazer a sua empresa ser ecoeficiente? Pois é. Com um design sustentável, você consegue reduzir o uso de matérias-primas, fazer o seu produto durar mais e ainda aproveitar os resíduos na fabricação de novos produtos. Legal, né? Mas será que isso só funciona na teoria? Pelo contrário, a ecoeficiência dá certo no dia a dia, porque ajuda as empresas a reduzir os desperdícios, ter mais qualidade e preços competitivos, deixando os clientes e a sociedade bem satisfeitos. Aí você diz, tá, entendi, mas o que eu ganho com a ecoeficiência? Bom, você passa a usar tudo que custa dinheiro de um jeito mais inteligente. Com isso você não desperdiça nada, gasta menos e lucra mais. E tem mais, quem tem um negócio sustentável tá bem na foto. Primeiro porque cada vez mais as grandes empresas precisam diminuir o impacto que elas causam no meio ambiente. E aí elas procuram quem? As pequenas empresas que fornecem produtos e serviços sustentáveis. Segundo, porque o seu cliente não leva para casa um produto só porque é bonitinho. Ele quer saber se sua matéria-prima não vem de lugar errado, se rola trabalho infantil, se a sua embalagem pode ser reutilizada e por aí vai. Bora começar a inovar? É só botar em prática a ecoeficiência. Essa tendência vai mudar o seu negócio. Saiba muito mais no site www.sustentabilidade.sebrae.com.br. Viu o vídeo? Viu que interessante o que é a ecoeficiência? Então, quando a gente fala na ecoeficiência, a gente também está falando de ecodesign, né? Ou seja, como que eu posso, no desenho dos produtos, usar menos matéria-prima, por exemplo? Será que eu consigo fazer uma máquina lá para produzir café com menos material?
É possível? Então, o ecodesign ele ajuda nisso, né? Ou seja, a projetar produtos de uma maneira mais eficiente, né? De uma maneira mais ecológica. Então, hoje o empreendedor ele precisa considerar a questão ambiental. Não é mais cabível, né, um empreendedor abrir um negócio próprio desconsiderando o impacto desse negócio no meio ambiente. E aí tem um outro ponto interessante, né? Vocês viram no vídeo, os clientes, eles estão cada vez mais buscando empresas que tenham um comprometimento ambiental. Então não basta somente dizer que você é ambiental, né? Hoje as empresas elas precisam realmente ser ambientais, né? Elas precisam ter produtos sustentáveis, elas precisam realmente minimizar o impacto que elas causam no meio ambiente. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.